E aí, moçada do terceiro ano, beleza? Desculpa aí pelo atraso na postagem que devia ter sido ontem, né? Mas problema de internet é assim, né? E aí, o que que acontece? Tem gente que não fez as tarefas, mas da apostila 1, mas pode ir fazendo. A gente ainda está recebendo ainda, apesar dos recados que foram postados, mas é melhor você fazer e postar e a gente pegar e colocar lá no sistema do que você já ir direto para recuperação ou reprovar porque não está fazendo, beleza? Então, nós vamos para o nosso vídeo 4, isso aí, a gente faz 6 vídeos por bimestre. A gente está indo para o vídeo 4, significa que a gente já está mais do meio, né? Então, toma cuidado aí para vocês não reprovar, até porque são terceiranistas, né? E vamos que vamos. Vamos ver aqui o que a gente vai falar nesse vídeo 4 agora. A gente vai falar da nova ordem mundial versus o terrorismo. Então, vamos ver o que que dá aí. Nova ordem mundial, o que que foi isso? E slides anteriores também, a gente já falou sobre nova ordem mundial. Acontece que quando a gente vai fazer a apostila de vocês, esses negócios, a gente tem que ver a quantidade de conteúdos que tem no bimestre, pela quantidade de questões que tem a apostila de vocês. Eu, no meu caso, né, eu divido e vejo quantas questões que dá para cada. Então, às vezes, vai misturar um assunto dentro do slide, eu vou ter que tratar 2 assuntos, às vezes até 3, mas vamos lá. O que é nova ordem mundial? A expressão nova ordem mundial popularizou-se no início da década de 1990, quando o então presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush, conhecido também, né, por o Bush filho, utilizou-a em um de seus pronunciamentos referindo-se ao enfraquecimento da URSS, que significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e ao rearranjo geopolítico que se configuraria após a sua extinção. Socialismo versus capitalismo, que são as duas formas econômicas que existem no mundo, né? O nosso é o capitalismo aqui pra gente. O socialismo consiste em uma teoria, doutrina ou prática social que propõe a apropriação pública dos meios de produção e a supressão das diferenças entre as classes sociais. Então, o socialismo, né, ficaria tudo na mão do governante, de quem estaria, né, governando. E por outro lado, o capitalismo tem como objetivo o aumento de rendimentos e obtenção de lucro. E aí tem o desenho aí mostrando, né, no socialismo como é e no capitalismo para onde que o dinheiro foi. A nova ordem mundial. Como vimos, no fim do século XIX, o sistema internacional configurou-se multipolar, até porque na Guerra Fria, que foi quase meio século, né, de conflito indireto, o mundo era bipolar exatamente por conta desse capitalismo e socialismo. Na verdade, a Guerra Fria, com a divisão, por exemplo, da Alemanha, ela foi mais uma. A Guerra Fria foi mais uma guerra ideológica, né, para ver qual dos lados ia vencer. Bem, capitalismo saiu positivo nessa aí, né? Após a Segunda Guerra Mundial, com o declínio de poder das potências europeias, despontam duas novas forças, os Estados Unidos e a URSS. Durante a segunda metade do século XX, a Guerra Fria estabeleceu um sistema bipolar, fundamentado no equilíbrio entre essas superpotências nucleares. Karl Marx foi um intelectual e revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista moderna, que atuou como economista, filósofo, historiador, teórico, político, jornalista, aí crendo, aí bichão mesmo, hein, Karl Marx, mas ele foi mesmo. E ele era totalmente contra essa forma de ser do capitalismo, né? Sistemas econômicos, armas da bipolaridade. Ao analisarmos os fundamentos teóricos do regime socialista, verificamos que a aplicação desse sistema na URSS e no leste europeu, que era da URSS, né,
não obedeceu ao que se propunha originalmente do socialismo histórico, também denominado científico, ou socialismo real aplicado na URSS. Nas décadas subsequentes à Segunda Guerra Mundial, os países ocidentais reorganizaram suas economias, introduzindo e expandindo as empresas multinacionais na forma de oligopólios e passaram a apresentar índices cada vez mais positivos. No slide, eu não sei se é no slide anterior, se foi no 3 ou se foi no 2, nós falamos sobre oligopólios, monopólio, cartéis, né, trustes. Então, essa parte aqui já está nos slides anteriores de vocês aí. Os países europeus, e principalmente o Japão, investiram em novos setores como o eletrônico e o de informática, produzindo um grande impacto na oferta de novos produtos, assim como expandindo seus mercados. Nova ordem mundial, as peças de um tabuleiro chamado capitalismo, encerramento da Guerra Fria, aliada à revolução técnico-científica, que a gente também já falou em slides anteriores, deve ser considerado o propulsor da chamada nova ordem mundial, né? Porque computadores, a informática, toda a facilidade na transmissão de dados, na movimentação de pessoas, informações, mercadorias, tudo isso foi com essa revolução técnico-científica e informacional, tá? Os atentados terroristas e a nova ordem mundial. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, caraca, faz ano pra caralho, em que a rede Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, derrubou as torres gêmeas do World Trade Center. Caraca, velho, que professora que fala inglês lindo. Desencadearam um rearranjo da ordem mundial. Na verdade, esse ataque aqui, com esse meio técnico científico informacional, todo mundo tem acesso às notícias praticamente instantaneamente. Então, quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, o mundo inteiro... por que falava as Torres Gêmeas? Porque elas eram idênticas, lá nos Estados Unidos, idênticas, mesma altura, tudo bonitinho, super mega chique, e os terroristas chegaram lá e enfiaram aviões lotados de pessoas nessas torres. Foi o trem mais louco do mundo, assim, a cena é show, parece filme. Mas morreu muita gente. Alguns meses após os ataques, o governo de George Bush promoveu uma reorientação em sua política externa ao estabelecer as bases da doutrina Bush. Na atualidade, os Estados Unidos necessitam do apoio de seus aliados, porém, tomam decisões sem considerar a opinião de órgãos mundiais e sem estabelecer alianças mais sólidas. Como sempre, eles estão sempre querendo ser os melhores e estão sempre à frente em alguns quesitos, né? Então, vamos lá, questão 13. Ele coloca para a gente um mapa aí divide, né, em primeiro, segundo, terceiro mundo. Esse aqui são dos blocos nessa divisão aqui, quem manda em quem. Aí aqui tem a divisão norte e sul, tem a divisão dos blocos, né? A divisão mundial em países de primeiro, segundo e terceiro mundo tornou-se obsoleta, ou seja, antiga, perante a nova ordem mundial. O mapa acima é demonstrativo da nova divisão mundial existente. Explique em linhas gerais as principais características dessa divisão. Resposta: a nova divisão apresentada no mapa divide o mundo em países do norte e países do sul, que é essa linha preta que está no mapa. E ela não segue originalmente... na verdade, esse que está em verde são o primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? É porque os dos blocos econômicos também ele é bem parecido, desculpa. Esses países do norte e do sul não é divisão geográfica, essa aqui é econômica, tá? Dessa forma, são critérios econômicos. Dessa forma, os países considerados desenvolvidos localizam-se ao norte e os países subdesenvolvidos localizam-se ao sul. A divisão proposta no mapa também diz respeito às áreas de influência das principais potências internacionais, que são, respectivamente, Estados Unidos, União Europeia, China e Japão. Tá? Na apostila de vocês tem, né? Dá para ver melhor. O negócio é que não deu para aumentar o mapa aqui. A não ser que eu colocasse, tipo, o mapa só no slide e a questão no outro. Questão 14.
Para responder, leia o fragmento abaixo. Em 4 de outubro de 1957, quando os soviéticos colocaram em órbita o primeiro satélite artificial Sputnik 1, o mundo vivia sob tensão constante. Hoje a Guerra Fria não existe mais, mas o clima no espaço ainda está longe de refletir o ambiente de interação globalizada que mudou a economia, a política e a ciência em terra firme. Ao contrário do que acontece em outras áreas tecnológicas, o país que quiser lançar satélites por conta própria hoje tem que aprender sozinho. Os americanos não querem que a tecnologia de lançamento de satélites, que pode ser utilizada para lançar bombas, caia na mão de determinados países, mesmo que sejam amigos. Mesmo quando existe um projeto envolvendo vários países, como a Estação Espacial Internacional, a colaboração se dá mais pela divisão do trabalho do que pela transferência de tecnologia entre os países. Hoje, apenas os Estados Unidos, a União Europeia, Rússia, China, Índia e Japão são capazes de colocar satélites em órbita. Cada um aprendeu a fazê-lo sozinho. Questão: o fim da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a URSS e o novo avanço do capitalismo com a globalização mundial estabeleceram uma nova ordem política. Ele está afirmando isso. Pergunta: o que podemos afirmar sobre esse período? Resposta: nossa, passei sem querer, gente, desculpa. Agora vocês vão ter que dar uma pausa no vídeo lá e eu não consegui ler a resposta. Eu passei e na gravação aqui ele não volta, foi mal. Questão 15. A nova ordem mundial assinala o fim da bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos. Então, a partir do início do século XXI, os norte-americanos iniciaram uma guerra ao terrorismo, que passou a ser o novo adversário dos Estados Unidos no cenário internacional. Um evento que pode assinalar essa nova empreitada é reconhecido mundialmente. Que evento foi esse? Essa aí até minha vozinha descosta, né? Foi a caçada e morte de Osama Bin Laden, em 2 de maio de 2011. A caçada ao terrorista Osama Bin Laden, a quem se atribuiu a realização dos atentados às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, é um dos principais símbolos da ordem bélica internacional propalada pelos Estados Unidos, denominada por George W. Bush de Guerra ao Terror. E último slide aí, a queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe que se tem na história, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão nos 2 hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que ainda causem forte impressão e tenham se convertido em ícones. Agora, elas representam uma guinada histórica. A guinada histórica, colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm, associa-se à seguinte repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center. Que fato foi esse? Refere-se ao contexto geopolítico internacional após os atentados de 11 de setembro de 2011, em que houve uma intensificação das ações militares norte-americanas no Oriente Médio. Tal ação é representada pelas guerras do Afeganistão e do Iraque e pela luta contra a organização terrorista Al-Qaeda. Beleza? Então esse é o nosso slide, é o nosso vídeo 4 de história. E chegamos ao fim. Tranquilo?